Número 4, no verso de número 17. Vamos ler o tema e meditar um pouco na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Hoje eu estava comentando com o Robinho, eu estou aqui só preparando o caminho. Estou que nem João Batista hoje. Hoje eu estou só aqui naquela, o que vem após mim é maior do que eu não sou digno nem de desatar a... Brincadeira, irmão. Pois vai vir um Robinho aí, eu vou só preparar o caminho aqui. Louvado seja o Senhor. Verso 17, irmão, o tema. Já foi lido, mas eu vou ler novamente aqui. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, quando eu olho para esse tema, reconstruindo os muros de Jerusalém, eu logo entendo que quando você se reconstrói algo, quando você está reconstruindo alguma coisa, é porque já existiu algo e aquilo foi destruído e você precisa levantar novamente. E hoje, quando eu estava meditando, irmão, nessa palavra, Deus trazia ao meu coração: o que é que você precisa reconstruir? O que foi que você perdeu na sua trajetória até aqui que precisa ser reconstruído? Porque só se reconstrói algo quando você se tinha algo que já foi perdido. E hoje eu acredito que Deus vai restituir pessoas aqui, irmãos. Eu não sei se você perdeu a alegria e devido à trajetória da vida, devido às circunstâncias do dia a dia, devido à fadiga do trabalho, à fadiga dessa rotina que é São Paulo. Mas hoje eu quero te dizer aqui, irmão, que aqui é um lugar propício para Deus restituir a alegria, levantar muro, levantar profeta, levantar homem sério como Aleluia! E eu louvo a Deus, aleluia. Quando vamos estudar a história, irmãos, vemos que a destruição começa a partir do reino do norte, dos filhos de Israel. A Síria se levanta contra o povo de Deus, contra os judeus, e destrói eles e leva os cativos à Mesopotâmia. E logo em seguida, o rei Nabucodonosor se levanta contra a nação sul e leva cativo outra leva dos judeus à Babilônia, devido ao pecado do povo, devido à desobediência. Porque a desobediência e o pecado, irmão, ele só levam a uma coisa: a morte e a destruição. É por isso que quando eu leio a Bíblia eu aprendo que o salário do pecado é a morte. Já ouviu aquele ditado que o pecado ele paga o salário um dia, e se brincar ele paga até hora extra. Por isso que não devemos brincar com o pecado, irmão. Nós somos sujeitos a pecar todo dia. Estamos sujeitos, irmão, ao pecado todo dia. Nós temos que caminhar, irmão, firmado na rocha que é Jesus. Nós temos que caminhar de joelho, debaixo das mãos do Senhor. Temos que estar, irmão, sempre nos pés de Jesus. Porque não é fácil, não existe super crente, nem super vaso. Todos nós estamos propícios a pecar todo dia. Saímos daqui desse culto, irmão, um culto maravilhoso como esse, mas mesmo assim estamos sujeitos a pecar. Mas pela misericórdia do sangue de Jesus, irmão, como clamamos pelo sangue dele, ele nos dá graça. Aleluia. Aleluia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E devido ao pecado, o povo pagou. E uns foram levados cativos à Babilônia e os outros à Mesopotâmia. E logo depois, quando veio a ascensão do reino Medo-Persa, com o rei Ciro, ele permite ao povo judeu começar a reconstruir a cidade. E Zorobabel e cerca de 42 mil judeus voltam a Jerusalém para reconstruir a cidade. E eles acham por bem começar pelo templo, porque o templo era adoração. E eles sabiam que se não fosse restituído o contato com Deus primeiro, nada que estava em volta prosperaria. Porque, irmão, devemos restituir primeiro o contato com o Senhor. Por isso que devemos guardar o contato com Jesus. Porque quando o contato com Ele vai mal, tudo vai mal. Aleluia.
Porque a falta, a abstinência de presença do Espírito Santo na nossa vida, irmão, ele provoca, ele repercute em outras coisas. Você já percebeu que quando você está na igreja, você está feliz com o Espírito Santo, você está cheio de Deus, tudo vai bem? Aleluia. A luta até vem, mas tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Pai, aleluia. As coisas ruins cooperam para o bem de quem ama a Deus. Às vezes numa situação ruim a gente pensa que vai dar tudo errado. Irmão, mas fica calmo, descansa, porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei onde Ele vai mexer, mas pode até dar errado, mas no fim, irmão, vai dar certo. Em nome Aleluia. de Deus, porque tudo coopera. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles começam restaurando o templo. E logo depois já Neemias entra aí no cenário, entra no quadro da história. Porque eles tinham, irmão, reconstruído o templo, mas os muros ainda estavam derribados. Era como uma casa sem porta. Qualquer um entrava e saía a hora que queria. E Neemias, ele recebe a notícia de Anani. Vamos abrir lá no capítulo 1 de Neemias. Anani, seu irmão, traz a notícia para ele. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Que veio a Anani, um dos meus irmãos, e ele, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, para que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste, Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os farei então, ainda que os vossos rejeitos estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Irmãos, quando eu olho essa oração de Neemias, eu fico impactado, porque é um exemplo para nós. Neemias estava na corte do rei Artaxerxes. Neemias estava no palácio. Neemias, irmão, praticamente ele estava vendo uma monotonia. Ele comia a comida real. Ele vestia vestes reais. Ele acordava, tinha aquela vista do reino persa. Mas Neemias, quando ele recebe, irmão, a notícia que o seu povo estava morrendo, que a cidade estava derrubada, a primeira coisa que ele faz é chorar, é lamentar. A Bíblia nos diz, irmão, que ele jejua e ora. Hoje em dia você já percebeu que quando a gente recebe alguma notícia ruim de algum irmão, a gente fala: meu Deus, vai lá, Jesus, faz alguma coisa. Irmãos, vamos abrir os olhos, o Evangelho não é isso. Aleluia, devemos voltar a viver aquela palavra que está escrita em Romanos. Devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aleluia. Porque a igreja é um corpo, irmão. A igreja nunca foi duas nem três. A igreja É um corpo Deus, só. aleluia. As portas celestiais são uma só. Se o irmão caiu, é porque você está caído também. Aleluia, Pai. E o que eu acho interessante é que ele não tinha nada a ver. Ele estava lá no lugar dele, no conforto, trabalhando tranquilo. E quando a notícia veio, olha a oração dele: Senhor, pecamos contra ti. Ele se incluiu no meio do povo. Ele quis dizer: Senhor, se eles pecaram, eu pequei também. Se eles caíram, eu caí também, Senhor. Mas Jesus, por favor, atenta os teus ouvidos a nós. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Aleluia, Deus, faz alguma coisa, porque eu não aguento ver o meu irmão caído.
Aleluia. Essa oração é comovente. Quando eu olho para Neemias, irmãos, eu percebo que uma das características dele era que ele tinha íntima compaixão. Jesus, quando ele entra na cidade de Naim, ele sentiu íntima compaixão daquela viúva. E a Bíblia fala que ele chorou. O que é íntima compaixão? É quando você sente a dor do outro. É quando você sente, irmão, a prova que o outro está passando. Hoje em dia, irmão, está muito fácil julgar. Está muito fácil apontar o dedo. Está muito fácil derrubar o outro. Está muito fácil falar mal. Mas o Evangelho não é isso. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para andar de mão dada, para chegar aqui a Deus, aleluia. Porque a igreja é uma só, a porta do céu é uma só, a mesa aleluia. É uma só. Você vai ter que é um Jesus só. A igreja é unidade, a igreja é um corpo. Aleluia. E sabe que é uma das maiores armas da igreja é a união. Irmão, se um crente de joelho é uma bomba atômica para o inferno, imagine um grupo da mocidade de joelho no chão contra Satanás. É, Pai. Aleluia. É por isso que uma das maiores armas dele para tentar nos derrubar, para tentar nos enfraquecer, é a divisão. No reino do céu não existe divisão, porque a união ela faz a força, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Se um crente de joelho, irmão, ele já dá prejuízo para o inferno. Imagina a igreja. Imagina um conjunto árabe de joelho. Contra o inferno, em um corpo só, em uma comunhão só, em uma união só, em uma oração só. Aleluia. É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, pecamos contra ti. Ele se inclui no meio do pecado. E o interessante, irmãos, é que quando ele recebe a notícia ruim, ele não fica de braços cruzados, olhando aquela situação. Logo de imediato, Neemias, ele sai do conforto do palácio e vai jejuar e orar. Porque muitas das vezes jejuar e orar não é confortável para a carne. Não é? Quem é que gosta de orar? É uma coisa que para a carne incomoda, irmão. Dói o joelho, dá sono. Não é apertado tanto quando a gente ajoelha para orar, começa a dar sono. Aleluia, Deus. Ele sai do seu conforto. Ele sai do comodismo. Muitas das vezes, irmão, a gente tem que sair do conforto. Se a gente quer viver a chamada de Deus na nossa vida, muitas das vezes a gente tem que sair do conforto. Quando alguém te traz uma notícia ruim, não pense, irmão, que essa notícia chegou para você julgar, para você apenas saber. Se a notícia chegou aos seus ouvidos, é porque você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Neemias, quando a notícia ruim chegou, ele entendeu aquilo como um chamado de Deus. Ele entendeu aquilo como um chamado de Deus, um propósito de Deus na vida dele. E ele fez alguma coisa, ele teve atitude. Neemias ora em jejum e vai falar com o rei. Outra vez ele está servindo o rei, como o irmão já disse. E ele estava triste. E o rei pergunta, o rei percebe. Fala para ele, o que você tem? Ele fala, como pode, o meu povo está morrendo e eu ficar aqui de braços cruzados? E Neemias, ele pede o aval do rei, ele pede até cartas para ter a passagem livre até lá. E o rei concede a ele, o rei usa. Deus usa o coração do rei. Deus converte o rei ali para permitir Neemias ir até lá. Porque não adiantava, irmão, o templo está levantado, o templo está erguido, se as portas estavam derrubadas. Trazendo para os dias de hoje, não adianta, irmão, a gente estar aqui bonitinho na igreja, com o templo levantado, até bonito, com cara de crente, muitas das vezes, não querendo julgar ninguém, irmão, longe de mim. Aqui eu me considero o menor de todos, mas não adianta. E a gente está com as portas abertas para qualquer besteira do mundo. A gente está com o templo em pé e as portas abertas para entrar qualquer tipo de besteira. Irmãos, devemos reconstruir os muros hoje. Hoje Jesus ele nos convida a levantar essas portas. Tranca o Espírito Santo do lado de dentro e deixa o mundo para lá. Aleluia. É Deus. O interessante é que quando Neemias ele vai e começa a fazer a obra do Senhor, Neemias estava ocupado ali na obra e o inimigo ele se levanta. Sambalate, Tobias e Gesem e outros agregados se levantam contra a obra do Senhor. O que eu entendo, irmão? Toda vez que a gente decide buscar a Deus, toda vez que a gente decide, irmão, se empenhar na obra, o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas. Aleluia.
eu estava pensando, a gente colocou esse propósito na mocidade de orar e jejuar. Irmão, aconteceu tanta coisa essa semana. A gente não pode dobrar o joelho meia hora. Não pode jejuar um dia que Satanás ele se levanta. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta. Ele e os seus agregados. A tentação vem. Muitas coisas vêm tentar nos parar. A festa estava chegando, irmão. Satanás estava lutando para tentar tirar os jovens da igreja. Satanás estava lutando para tentar te tirar da igreja, para aprisionar a tua mente. Satanás tem acusado pessoas muitas das vezes, irmãos. Aleluia. Mas o advogado ainda está no céu à direita do Pai. Aleluia. Aleluia. E ele está aqui hoje dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E você pode ter até perdido alguma coisa no meio da trajetória. Mas hoje é manhã de reconstrução. Aleluia. Hoje é manhã de restituição. Hoje é manhã de reconstruir. É Deus. Aleluia. O mundo, irmão. Tranca o Espírito Santo do lado de dentro. Deixa o mundo para lá. Deixa o embaraço do mundo para lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E o inimigo se levanta, irmãos. E aqui chega no tema, eu já estou terminando, preparei uma mensagem rápida. Que no tema engraçado, ó, mais uma vez fala sobre união. No versículo 17, olha o que fala, no capítulo 14. Ó, uns edificavam o muro, outros traziam as cargas, outros carregavam. E cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. É união isso, cada um fazia coisa, cada um tinha um valor ali no meio da obra. Um carregava, o outro levava, um tinha a espada na mão e fazendo a obra na outra. E eu lendo isso eu fiquei impactado, irmão. A espada, se você for ler lá em Efésios, ela no meio religioso, no meio bíblico, ela representa a palavra de Deus. O que eu entendi com isso? Que o povo ele estava na obra, ele estava ali, irmão, focado na obra de Deus. O inimigo se levantou, mas o povo nunca largou a espada. Era fazendo a obra com uma e a espada na outra. Eles estavam guardando a palavra de Deus. Irmãos, aconteça o que aconteça. Chore o que tenha que chorar. Passe o que tenha que passar. Mas nunca largue a espada. Eu fiquei prestando atenção, irmão, que a cidade estava derrubada. Estava tudo acabado. Era um recomeço. Mas mesmo assim ele ainda tinha armas. Ele ainda tinha ferramentas para lutar. Aleluia. Aleluia. E eu imaginando ele com a espada, eu lembrei do salmista Davi dizendo: Senhor, a tua palavra guardei em meu coração. A tua espada, Senhor, eu guardei para não pecar contra ti, Senhor. Isso era um sinônimo de vigiar. Eles estavam fazendo a obra e vigiando. É por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque não adianta a gente orar e não vigiar. E vigiar e não orar. Por isso que quando fala sobre arrebatamento no livro de Mateus, se não me engano, fala assim: vigiar e orar, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Eles não sabiam a hora que o inimigo podia vir. Eles estavam vigiando e fazendo a obra. Vigiando, fazendo a obra, guardando a palavra de Deus. E o interessante, irmão, é que se você for ler mais na frente, está escrito assim, lá no versículo 20: no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e Deus pelejará por nós. Aleluia. Muito interessante que eu parei para meditar de novo aqui. Eu falei: Senhor, para que eles tinham espada na mão, se é o Senhor que ia guerrear? Por que eles precisavam ter a espada, se eles não iam lutar? Se Neemias disse: segura a espada aí, mas quem vai pelejar é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo, irmão, que quando a gente está incumbido na obra do Senhor, quando a gente está ocupado na obra de Deus, pode se levantar o que for, o inferno pode se levantar, mas se a gente está fazendo a obra do Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Aleluia. Aleluia. Quando a gente está incumbido na obra de Deus, Ele se responsabiliza pela sua igreja. Aleluia. Pode Satanás se levantar, pode Sambalat se levantar, pode Tobias se levantar, pode Gesem se levantar, podem te acusar, podem dizer, irmão, que você está lavando errado. Aleluia, Deus. Mas Ele se responsabiliza. Ele Aleluia.
Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo coloca no meu coração para te dizer hoje: o que foi que você perdeu na sua trajetória? O que é que precisa ser reconstruído? Hoje o Espírito de Deus está aqui, irmão. Aleluia. Com uma colher de pedreiro na mão. Ele quer reconstruir sonhos. Ele quer reconstruir projetos. Porque às vezes, irmão, a gente deixa de sonhar porque a gente acredita que não somos capazes de viver. Mas quem não é capaz de viver nada é Satanás, porque ele já está condenado. Aleluia. É impossível alguém estar no meio da igreja e não ter promessa de Deus. Se você nunca teve promessa, hoje eu quero te apresentar uma. Você tem promessa de morar no céu. Aleluia. É impossível você estar aqui e você não ter nenhuma promessa de Deus na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir. Aleluia. É Deus. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus cumprir diversas promessas. Mas quando eu chego lá no livro de Apocalipse, lá nos últimos versículos, eu vejo Jesus dizendo, eu vejo a Bíblia dizendo assim: vamos abrir lá, vamos ler a Bíblia um pouco, Apocalipse, na última página da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Eu não sei nem se eu vou terminar de pregar aqui. Eu não sei nem se vai dar tempo do Robinho pregar, porque eu não sei se Jesus vai voltar até lá. Eu sei que se ele voltar, eu quero subir. É, Pai, aleluia. Está dizendo assim, ó, no versículo 20. Usa o teu filho, Deus. 2. Aleluia. Aquele que testifica essas coisas. Aleluia. Diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Quando eu vejo a Bíblia dizendo amém, amém significa assim seja. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Assim seja. Louvado seja o Senhor. Eu estava lendo a palavra de Deus, irmão, lá numa das epístolas de João. Eu vi dizendo que João falando assim, ó: filhinhos, é chegado a última hora. É chegado a última hora. Ele não fala é chegado o último século. Perceba que ele não fala é chegado o último milênio. Perceba que ele não fala é chegado a última época. Ele fala: filhinhos, é chegado a última hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o milagre da salvação, irmão, é o maior tesouro que você pode conquistar nessa terra. Carro vai passar, roupa passa, sapato passa. Eu não estou falando que você não tem que buscar, eu estou falando que você tem que prezar as coisas no alto. Juntar tesouro lá em cima, onde a traça não corrói. Onde o ladrão não vem roupa. Aleluia. Juntar lá, irmão, juntar lá. Aleluia, porque ele é fiel, ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia. Se eu não me engano, foi o pastor Zé Carlos que falou aqui no domingo, que o irmão contou um testemunho dizendo que foi arrebatado em espírito e que ele viu uma mesa preparada, se eu não me engano, e Jesus dizia assim para ele: ó, a mesa já está preparada, estamos esperando a noiva. Irmãos, e vai ser algo tremendo, vai ser algo glorioso, maravilhoso, Jesus, algo tremendo, dor para os que ficarem e gozo para os que subirem. Irmãos, aprove Deus que todos que estamos aqui vamos na primeira vinda. Porque tem gente que é ousado, não fala assim: ah, eu vou na segunda. Esse dia teve um desviado aí que falou assim: ah, eu vou na segunda vinda. Eu falei: cuidado, viu? Porque não vai ser fácil não. Se a gente já não está aguentando aqui, imagina a segunda vinda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa aprove Deus, irmãos, que a gente vá na segunda vinda. Que Jesus dê graça a cada um aqui hoje. Que Jesus nos dê força. Que Jesus nos dê mais vontade de orar. Que Jesus nos dê mais vontade de jejuar. Que Jesus nos dê mais vontade, irmão, de ler a palavra. Que Jesus nos dê mais vontade, irmão, de estar aqui na igreja. Que esse desânimo, irmão, essa frieza, essa síndrome de Sardes vai embora. Que essa síndrome, irmão, essa frieza espiritual vai lá para o mundo. Vai lá para o inferno. Aleluia. Porque o povo de Deus é fervoroso, é pentecostal.
Aleluia. É, Pai. O Espírito Santo de Deus manda a simbologia dele. É fogo. É fogo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu amo aquele irmão que a Chile canta, que fala assim: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Santo Deus! Aquele povo era o povo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê meio irmão? Alguém com voz de lamento é quem vai ficar dizer neste momento. É, Jesus. Aquele povo foi embora. Glória a Deus, aleluia. Ele vem, igreja. Aleluia. Ele vem, mais um. Ele vem, mocidade. Ele vem, obreiro. Ele vem, irmão. Aleluia. É, Pai. Parabéns, Senhor Jesus. Aleluia. Os dias são maus. Tudo está cooperando para a volta de Jesus. Glória a Deus. Você acha que essas catástrofes que tem acontecido é coisa do acaso? Isso aí são sinais, irmãos. Isso são sinais. E Jesus vem. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está presente aqui. Amém.